Em 11 de julho, a Ucrânia perdeu um aliado poderoso. Aos 71 anos, o senador da Carolina do Sul, Lindsey Graham, faleceu. Apesar de opiniões divididas sobre Lindsey Graham, é inegável que ele foi um dos principais defensores da ajuda militar à Ucrânia desde o início da guerra com a Rússia. Lindsey Graham visitou Kiev e se encontrou com autoridades ucranianas, incluindo o presidente Volodymyr Zelensky, um dia antes de sua morte, mantendo seu apoio ao país até o fim. Mesmo com o falecimento do senador Lindsey Graham, seu legado permanecerá. O presidente Donald Trump e parlamentares de ambos os partidos querem aprovar sanções que podem acabar com a guerra e destruir a Federação Russa como conhecemos. É exatamente o que Lindsey Graham teria querido que acontecesse. Nascido em Central, Carolina do Sul, em 1955, Lindsey Graham se formou na Universidade da Carolina do Sul e na sua faculdade de Direito, antes de servir na Força Aérea dos Estados Unidos. De 1982 a 1989, ele foi membro do Judge Advocate General Corps, ou JAG Corps, o braço jurídico da Força Aérea. Após sair da Força Aérea, ele ingressou na Guarda Aérea Nacional da Carolina do Sul em 1989. Mesmo sem nunca ter sido mobilizado nem lutar ativamente no campo de batalha, teve papel relevante nas Forças Armadas dos Estados Unidos, em funções jurídicas e de consultoria. No início dos anos 1990, ele iniciou na política, primeiro na Câmara dos Representantes da Carolina do Sul e depois como senador do estado, em 2003. Ele ocupou essa posição por mais de 20 anos até morrer. Dado seu histórico militar, não surpreende que Graham tenha se destacado como um dos principais defensores da guerra em Washington na época. Várias vezes ele defendeu um papel global intervencionista para os Estados Unidos, grandes aumentos no financiamento militar e confrontos diretos com os adversários da América ao redor do mundo. Ele foi um dos mais entusiastas defensores da invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003, por exemplo, e também apoiou intervenções em lugares como Líbia, Síria e Irã. E quando a Rússia invadiu a Ucrânia em 2022, não demorou nada para Graham deixar sua posição clara. Poucos dias após o início do conflito, Graham ganhou manchetes ao sugerir em um tweet de 3 de março que a única maneira de isso acabar seria alguém na Rússia dar um fim nesse cara. Você fará um grande serviço ao seu país e ao mundo. Em maio de 2023, o Ministério do Interior russo emitiu um mandado de prisão para Graham, após um vídeo dele com Zelensky, dizendo que a ajuda militar dos Estados Unidos à Ucrânia foi o dinheiro mais bem gasto de todos. No seu estilo característico, Graham respondeu ao incidente em tom desafiador, afirmando: "Saber que meu compromisso com a Ucrânia provocou a ira do regime de Putin me traz imensa alegria." Ao longo dos anos, Graham apoiou continuamente e de forma enfática o aumento da ajuda à Ucrânia. Ele votou a favor de pacotes de sanções, visitou Kiev em inúmeras ocasiões e defendeu uma cooperação de defesa mais estreita entre Washington e Kiev. Mesmo quando vários colegas republicanos mudaram de opinião sobre a guerra Rússia-Ucrânia e votaram contra mais ajuda ao país, Graham manteve sua posição até o fim. Em fevereiro de 2025, ao dividir o palco com Zelensky, o senador da Carolina do Sul apontou para o presidente ucraniano e perguntou: "Como você dissuade Putin? Você arma esse cara até os dentes porque vão lutar. Alguém me lembre de não invadir a Ucrânia, ok? Nunca termina bem." Após essa declaração, após se comparar a um cachorro que não larga o osso quando se trata do que lhe importa, Graham começou a trabalhar no projeto de lei chamado Lei de Sanções à Rússia de 2025. Junto com o democrata Richard Blumenthal, o senador americano Graham queria ver as sanções dos Estados Unidos contra Moscou se intensificarem, acreditando que isso era uma forma eficaz de pressionar Putin a encerrar a guerra. O projeto de lei de Graham propôs uma tarifa de 500% sobre produtos de países que continuarem comprando recursos russos, como petróleo, gás e urânio. Ele focava especialmente na China e Índia, responsáveis por cerca de 70% do comércio de energia da Rússia. A ideia era simples. Ao focar nos poucos países que ainda investiam na Rússia, Graham queria pressioná-los a transferir seus negócios para outro lugar. Isso, por sua vez, prejudicaria seriamente a economia russa, que já começava a sofrer na época devido às várias ondas de sanções que já haviam sido aplicadas pelos Estados Unidos e pela União Europeia. Com sua economia em frangalhos, Putin encontraria cada vez mais dificuldade para continuar arrecadando fundos suficientes para manter a guerra e poderia, no fim das contas, se ver sem outra opção a não ser sentar à mesa de negociações e encerrar o conflito.
Em junho de 2025, Graham afirmou com orgulho que seu projeto tinha apoio de dezenas de parlamentares. Tenho 84 copatrocinadores para um projeto de sanções contra a Rússia, um verdadeiro golpe econômico contra a China, Índia e Rússia, devido à invasão russa à Ucrânia. Ao longo dos meses, Graham disse várias vezes que a medida seria votada em breve, mas os prazos foram sempre adiados, pois Trump preferia buscar outras formas de encerrar a guerra, como negociação direta com Putin. Em janeiro deste ano, Graham parecia cada vez mais perto do sucesso. Após se reunir com Trump, o senador afirmou que o presidente havia dado sinal verde ao seu projeto de lei e que era apenas uma questão de tempo até que a votação final fosse realizada. Infelizmente, ele não viveria o suficiente para ver isso acontecer. Mas sua última grande ação aqui ainda foi a serviço da Ucrânia. Em 10 de julho, ele viajou para Kiev e visitou a fábrica da Skyfall, fabricante ucraniana de drones responsável pelo PP-1 Sam, um dos interceptores mais eficazes contra enxames russos. Durante a visita, Graham viu diversos sistemas não tripulados da empresa e novas tecnologias em desenvolvimento. Ele elogiou a empresa, destacando-a como organização de ponta, com grande capacidade produtiva e tecnologias muito mais avançadas do que as de qualquer outra empresa do planeta. Em uma de suas últimas declarações, o senador voltou a pedir mais cooperação entre Estados Unidos e Ucrânia. Acho que seria um grande erro para os Estados Unidos não trabalhar com a Ucrânia na área de drones. Eles estão dispostos a nos ajudar porque nós estávamos dispostos a apoiar a Ucrânia em seus momentos mais difíceis. No campo de batalha, informação é poder. Mas existe uma batalha que você não pode ver. Todos os dias, corretores de dados coletam, empacotam e vendem seus dados pessoais sem o seu conhecimento ou consentimento. Incogni, nosso patrocinador de hoje, remove isso de centenas de bancos de dados com poucos cliques. Seu endereço residencial, número de telefone e informações familiares podem estar online agora, e você nem percebe. Isso pode levar a ligações de spam, golpes e roubo de identidade. É perigoso para você e sua família. É por isso que eu uso o Incogni. O Incogni encontra automaticamente onde suas informações pessoais estão expostas e envia solicitações de remoção em seu nome. Eles não podem te prejudicar se não conseguirem te encontrar. E com o plano ilimitado, você pode ir ainda mais longe. Basta colar o link de qualquer site que esteja expondo suas informações pessoais e os especialistas em privacidade do Incogni cuidarão do resto, com remoções personalizadas. Começar leva apenas alguns minutos e após uma única autorização, o Incogni faz todo o trabalho difícil por você. Retome o controle da sua privacidade hoje mesmo. Use nosso código SPECIAL para ganhar 60% de desconto em qualquer plano anual do Incogni. Escaneie o código QR ou clique no link abaixo e comece a remover suas informações pessoais da internet. Você já sabe que informação é poder. Agora use esse poder para se proteger e retomar sua privacidade com o Incogni. Na noite seguinte, a vida de Graham chegaria ao fim após o que sua família chamou de uma doença breve e repentina. Várias autoridades e figuras públicas logo expressaram condolências, inclusive o chefe do parlamento ucraniano, Ruslan Stepanchuk, que agradeceu sinceramente por tudo que ele fez pela Ucrânia, chamando-o de um amigo fiel do país que compreendeu e apoiou sua luta em todos os momentos. O presidente Trump também publicou online que Graham foi um dos maiores senadores e pessoas que conheceu, um verdadeiro patriota americano que fará muita falta. Ações falam mais que palavras, e querendo homenagear Graham, senadores dos Estados Unidos apresentaram a versão revisada do projeto de sanções à Rússia do falecido senador. Apesar de alterações no projeto original de Graham e Blumenthal, apresentado há mais de um ano, este documento de mais de 60 páginas ainda é péssima notícia para a Rússia. E mais, os legisladores estão ansiosos para acelerar sua aprovação, com muitos expressando confiança de que ele pode avançar antes do recesso de agosto do Congresso. Foram meses de negociações entre legisladores dos dois partidos e a Casa Branca, até chegarmos aqui. Agora que o projeto de sanções está prestes a se tornar oficial, a Rússia se prepara para algo que pode empurrar sua já fragilizada economia para o abismo. Antes de explicar como isso pode acontecer e o impacto desse projeto, inscreva-se no The Military Show para ver mais conteúdos assim. Explicamos tudo detalhadamente toda semana. Os objetivos do projeto são claros: aumentar a pressão sobre Moscou, privando-a da receita de que precisa para financiar sua guerra contínua contra a Ucrânia.
O conflito, que algumas autoridades do Kremlin inicialmente afirmaram que terminaria em poucas semanas ou até dias, já dura mais de 4 anos e meio e se tornou uma das operações militares mais caras da história moderna. A Rússia investiu trilhões de dólares em suas forças armadas nesse período, destinando grandes quantias à aquisição, produção e recrutamento. Ela sofreu mais de 1 milhão de baixas e viu incontáveis equipamentos militares, incluindo tanques caros, sistemas de defesa aérea e embarcações, serem destruídos. Também teve que enfrentar ataques de drones e mísseis cada vez mais devastadores à sua infraestrutura energética, com várias refinarias de petróleo incendiadas recentemente em todo o território russo. Juntos, esses ataques mergulharam o país em crise. Ainda assim, a guerra continua, o que significa que o trabalho da Ucrânia e de seus aliados ainda não terminou. É aí que este projeto de lei entra em cena. Se aprovado, o que é provável devido ao amplo apoio de senadores republicanos e democratas, o projeto de lei imporia sanções abrangentes a vários líderes políticos e militares russos, incluindo o próprio Vladimir Putin, além de diversas empresas estatais, oligarcas e elites. Putin pode não se importar tanto com as sanções contra ele pessoalmente, dado o fato de que ele continua desfrutando de uma vida de luxo com residências palacianas e jatos particulares. Mas isso faz diferença quando as sanções são impostas contra aqueles que estão próximos a ele, os oligarcas, chefes de empresas e outros indivíduos ricos que estão vendo cada vez mais seus bens serem congelados e suas antigas liberdades sendo retiradas pelo mundo ocidental. Por anos, essas pessoas apoiaram a guerra de Putin. Mesmo quando ficou claro que o conflito duraria muito mais do que o planejado inicialmente e custaria muito mais dinheiro, mão de obra e equipamentos do que qualquer um jamais imaginou, Putin continuou contando com um forte círculo de apoio. Contudo, à medida que sucessivas sanções atingem esse grupo, surgem rachaduras evidentes, com pesquisadores apontando o aumento da divisão entre a elite russa. Alguns já pressionam Putin a admitir o impasse da guerra e buscar encerrá-la. Mais punições financeiras direcionadas a esses mesmos indivíduos e entidades certamente adicionarão ainda mais combustível ao fogo político que está se espalhando rapidamente pelos corredores do Kremlin enquanto falamos. Mas o impacto do projeto de lei certamente não termina aí. É só o começo. A lei de sanções também imporia várias penalidades extras a projetos de energia e instituições financeiras da Rússia. E, talvez mais importante, sua chamada frota fantasma, a rede clandestina de petroleiros e navios de carga que a Rússia usa para continuar exportando petróleo, combustível e equipamentos militares pelos mares do mundo. A frota fantasma mostrou-se um meio eficaz para Moscou driblar os pacotes de sanções já existentes e manter a entrada de receita no país. Ela emprega táticas enganosas, como comprar navios e transferi-los via redes complexas de empresas de fachada anônimas, registrando-os em países com fiscalização marítima fraca e alterando frequentemente nomes e registros para evitar rastros documentais. Com o tempo, o mundo passou a perceber as táticas de Moscou e criou formas mais eficientes de identificar, rastrear e sancionar esses navios fantasmas. As sanções extras do projeto de lei dificultarão ainda mais as operações da frota fantasma, reduzindo recursos que a Rússia pode vender e o dinheiro obtido por esse método ilícito. Mas a parte mais importante do projeto de lei não foca na Rússia. Em vez disso, ela se concentra nos países que continuam fazendo negócios com ela. Isso sempre foi o ponto-chave para o senador Graham. Se os Estados Unidos convencessem China e Índia a não negociar com a Rússia, suas principais receitas secariam rapidamente. Como já foi dito, Graham originalmente queria ver tarifas de 500% sobre essas nações, mas medidas tão extremas dificilmente receberiam a aprovação do Congresso. O projeto de lei foi alterado, reduzindo a alíquota para 100%, valor mais razoável, mas ainda forte. A tarifa será aplicada aos 5 maiores compradores de petróleo bruto e gás natural russos. Enquanto isso, outros países que compram quantidades menores provavelmente se qualificarão para isenções, desde que possam demonstrar que estão tomando medidas significativas para reduzir essas importações. China e Índia são os maiores compradores da lista, e ambos devem ser impactados de forma significativa pelo projeto de lei. Isso pode causar grandes atritos comerciais entre as duas nações e os Estados Unidos, e nem Pequim nem Nova Delhi ficarão satisfeitas. Mas no final das contas, é provável que ambos os países cedam à pressão. Os Estados Unidos são o principal destino das exportações da Índia. Apesar da relação política conturbada entre China e Estados Unidos,
Ambos ainda movimentam centenas de bilhões de dólares em bens e serviços anualmente. Nenhum desses países quer ver suas relações comerciais com os Estados Unidos se degradarem a níveis insustentáveis. Então eles podem rapidamente decidir que finalmente chegou a hora de deixar o mercado russo e buscar opções alternativas quando se trata de petróleo e gás. E se isso acontecesse, a Rússia de repente enfrentaria a perspectiva assustadora de perder 2 de seus maiores investidores. 2 dos principais pilares da sua economia instável podem ser removidos rapidamente, causando grande impacto, como mostram os números. Em maio deste ano, a China respondeu por 38% das exportações russas, investindo cerca de 8 bilhões de dólares em petróleo, gás por gasoduto, carvão, GNL e outros produtos petrolíferos. Em junho, as importações indianas de petróleo russo bateram recorde, crescendo 34% em relação ao mês anterior, com Nova Delhi gastando cerca de 6,3 bilhões de dólares em combustíveis fósseis russos, incluindo 5,15 bilhões em petróleo bruto. Se esses 2 países parassem de comprar energia russa ou reduzissem bastante os investimentos, bilhões de dólares deixariam de entrar na economia do Kremlin. Com os gastos de guerra de Putin fora de controle e os custos subindo em todos os setores, um impacto assim pode ser uma sentença de morte para a máquina de guerra russa. Como explicou um assessor do Senado à CNN, a maior parte da renda da Rússia usada na guerra de agressão na Ucrânia vem das exportações de petróleo e gás. Por isso, o projeto de lei foi elaborado para focar nesse aspecto da economia. E aqui está a melhor parte: as sanções seriam implementadas quase imediatamente. Elas não dependeriam de negociações de paz, nem estariam ligadas a outras variáveis. Putin não conseguirá escapar desse dilema. Segundo o projeto de lei, sanções deveriam ser aplicadas a Putin, ao setor de energia, instituições financeiras e frota fantasma, em até 30 dias após a aprovação. Tudo o que resta a fazer é votar. Ainda não se sabe quando isso pode ocorrer, mas representantes do Senado demonstraram entusiasmo e confiança para uma votação rápida. O senador Blumenthal afirmou que isso pode ser aprovado antes de agosto. Blumenthal disse que o líder do Senado, John Thune, está pronto para avançar quando tiver votos, e eu acho que temos os votos. Senadores de ambos os lados consideraram a legislação uma homenagem justa a Lindsey Graham, que estava animado para ver seu projeto se tornar lei pouco antes de sua morte. Blumenthal, por exemplo, contou que falou com Graham no dia em que ele morreu e nunca o ouviu tão exultante, pois recebemos a notícia de que a Casa Branca apoiaria nosso projeto de sanções após uma negociação bipartidária cuidadosa, por vezes dolorosa e difícil. A senadora Kate Britt concordou com Blumenthal e destacou que Graham afirmou ser essa a realização mais importante de sua longa carreira. Infelizmente para o falecido senador da Carolina do Sul, ele não vai poder ver isso acontecer. Mas não haveria maneira melhor para seus colegas sobreviventes honrarem seu legado e colocarem uma marca final e definitiva em sua batalha política pessoal contra a Rússia do que finalmente aprovar seu projeto de lei. Os Estados Unidos não são o único país avançando para acabar com a guerra entre Rússia e Ucrânia. Veja neste vídeo como a Alemanha e França, 2 grandes países europeus, se uniram para lançar um dos maiores pacotes de apoio já vistos. Veja neste vídeo como aliados e conselheiros de Putin estão se voltando contra ele. Para mais notícias, análises e comentários sobre esta guerra e outras ao redor do mundo, inscreva-se no The Military Show. Obrigado por assistir.